Agradeço muito. Já antecipo que eu não vou conseguir permanecer muito tempo, exatamente questões de saúde aí com a minha mãe. Sou muito chegado a ela e há momentos em que a gente fica bastante abalado, inclusive desmarcado compromissos. Mas com vocês, pelo entusiasmo da Yara, né, que a conversa que a gente tem é muito por WhatsApp, pela ação que vai sendo feita aí pelo Rio de Janeiro, na Serra, né, a partir de Petrópolis. Achei que era importante manter a minha participação. É bom até porque a gente também muda um pouco, né, a cabeça por alguns minutos aí, isso também nos ajuda, né? O que é a cultura viva, né? A cultura viva é a cultura que as pessoas fazem, mas é a cultura que está vinculada a raízes profundas, né? Normalmente, quando as pessoas falam de tradições, sempre se fala a partir de uma perspectiva do reacionarismo, do conservadorismo, né? Mas a tradição, ela representa a entrega, né? Aliás, a etimologia da palavra vem de entrega, né? Também surge a partir dessa mesma raiz a traição, né? A traição são as mudanças, as traições boas, inclusive, que vão mudando as tradições ao longo do tempo. Tradições são inventadas, depois incorporadas, né? E eu começo falando sobre isso mesmo, sobre o papel das tradições, sobre o papel das raízes. Uma árvore boa, ela não sobrevive se ela não tem as suas raízes bem fincadas no humus, no solo, né? Raízes que se comunicam com outras raízes e que alimentam as árvores de uma floresta, né? Esse é o papel das raízes e da tradição, das entregas, né? São entregas que gerações vão nos oferecendo e que a gente vai se reapropriando delas e vai modificando também. Mas é esse fio. Quando esse fio se corta, é como cortar a comunicação de uma árvore com a sua raiz, né? A seiva não vai conseguir circular dentro do tronco, não vai chegar aos galhos, às flores e aos frutos. Cultura viva, portanto, é uma cultura de raiz. Mas é uma cultura de raiz olhando por uma perspectiva da invenção, da transformação. E isso também é muito importante, porque senão a gente fica estacionado na reprodução de um velho mundo, de um velho sistema. E se a gente vem de uma humanidade que, no seu processo civilizador, foi consolidando injustiças, inventando o racismo, a opressão, a expoliação, a pilhagem, se a gente não inventa, se a gente também não olha para a luz, não olha para o sol, a gente também vai reproduzir essas mesmas injustiças, essas opressões, essas dificuldades. Para que a gente possa estabelecer esse processo de invenção, é necessário que a gente atue no nosso campo muito íntimo, não é? Da humanidade mesmo, que é o campo das artes. A arte vem de habilidade, né? As artes são as nossas habilidades. Recordo que com meu avô, minha avó, vem de um bairro proletário, na cidade de Campinas, a Vila Industrial, e sempre quando um se apresentava ao outro, eles perguntavam: qual a sua arte? Meu avô era confeiteiro, minha avó era costureira. Outro dizia: eu sou pedreiro, eu sou marceneiro. Hoje se perdeu, inclusive, esse sentido da arte enquanto habilidade, né? Da qual todas as pessoas carregam as suas habilidades. Então, quando a gente fala de invenção e de criação conectada com as raízes,
a gente tem que falar da beleza, da realização plena do nosso dom, né? A oportunidade de realizar o dom das pessoas, isso também é fundamental. Porque é na beleza que a gente encontra a harmonia do mundo. A beleza ela está presente em tudo. A beleza é a beleza do amor, é a beleza nas relações entre as pessoas. E tem até no livro do Dostoiévski, O Idiota, né? Em que o príncipe ele sempre terminava suas conversas dizendo: a beleza salvará o mundo. E salvará mesmo, desde que a gente entenda a beleza nesse sentido amplo, que são as harmonias, que é a busca da verdade, né? Ainda mais nos tempos atuais, em que a opressão ela prevalece, a exploração ela vai prevalecendo pela quebra da verdade, transformando tudo em narrativa, embaralhando as relações, criando agressões, ataques. Vejam que há alguns anos atrás, antes de a gente estar sob um governo fascista, toda a artilharia dessa gente, que hoje pratica uma necropolítica em nosso país, né, uma política da morte, ela começou por onde? Atacando a liberdade de cátedra de professores e professores em sala de aula, com aquela mentira da escola sem partido, que era algo totalmente ideologizado e totalmente amordaçador da atividade em sala de aula, atacando espetáculos de teatro, atacando exposições de arte, né? Por quê? Porque eles sabem que por aí, quebrando a sensibilidade, quebrando a possibilidade de as pessoas se conectarem umas com as outras, naqueles valores mais sensíveis que só a arte pode transmitir, era muito mais fácil dominar as pessoas e levá-las para essa política da morte, que hoje comemora aí um ano do início da Covid, né? 251 mil mortes, e a gente vai entrar em março tendo 35 mil pessoas vão morrer, no mínimo, né? Pela Covid, né? Isso não é novidade, nem alarmismo, é só olhar para os números e a gente sabe. Falando hoje de vocês, daqui a um mês, 35 mil pessoas morreram. Talvez possa ser um de nós, um parente nosso também, um conhecido, né? Porque eu tenho visto isso nas minhas relações mesmo. Praticamente nesses contatos, hoje é um constante funeral que a gente vai acompanhando, e assim nós transformamos o nosso país num funeral. E como sair disso? Como sair desse ambiente assim de profunda agonia, impotência, incapacidade de prospectarmos o futuro, de aflorarmos, né? Como já que eu comecei com a metáfora da raiz e da árvore, né? Porque tem aquelas flores, aqueles frutos que florescem, né? Numa boa árvore, né? Como fazer isso? Exatamente nos reconectando com a arte, o sentido da arte. Cultura Viva já foi pensada faz já 17 anos, em 2004. Ela não é uma política pública. Cultura Viva é um conceito de cultura. Recentemente, na última encíclica do Papa Francisco, a Fratelli Tutti, ele usa o termo cultura viva. Eu fiquei muito feliz, inclusive, porque eu tive a oportunidade de estar algumas vezes com o Papa, entregar o livro dos pontos de cultura no Brasil para ele, o Papa Francisco. Fiquei muito feliz em ver que esse conceito ele é colocado. É isso que explica a sobrevivência da cultura viva, a despeito de tantas ações para destruir essa possibilidade. Como também ponto de cultura. Não é uma política pública de repasse de recursos públicos para organizações culturais nas comunidades. Não. O ponto de cultura é um conceito. Aliás, é um conceito matemático.
vem do Arquimedes, matemático grego. Dá-me um ponto de apoio, uma alavanca, eu moverei o mundo. Então, é isso que faz sobreviver. É isso que faz, inclusive, a cultura viva, ela circular por outros países, como um movimento potente. Eu acompanhei tudo isso, né? Tive no governo de 2004 a 2010 e depois fui fazer outras coisas na vida, né? Não me convidaram para continuar no governo, nem nada. E a vida me levou pela América Latina, circulei muito. Lembro que no final de 2010 nós fizemos uma passeata que saiu da Praça de Maio até a Casa Rosada, em defesa da cultura viva, 500 pessoas, com carreata, tivemos encontros com deputados e senadores, o pessoal do movimento na Argentina me convidou para isso. Daí surgiu uma série de coisas. Hoje nem sabia que a Yara estava em Córdoba, e uma cidade em que eu estive algumas vezes. Uma delas eu tive muito próximo de Córdoba, que é em Uquijo, nas Serras Chicas, né? Sim. E que lá houve um encontro da cultura viva comunitária belíssimo, creio que 2013, 2014. Então, essa ideia ela prosperou, hoje está em 17 países, não só na América Latina. No Reino Unido, em 2014, foi publicada a tradução de um livro meu lá, né? Já está na segunda edição. Recentemente eu soube que ele é usado em concursos para profissionais no Ministério da Cultura do Reino Unido, como referência. Experiência construída, pensada no Brasil, e que segue junto aí com vocês. Então, por isso mesmo, eu não poderia deixar de estar ausente, de deixar aí a minha mensagem, meu abraço, né? Queria falar também, quem tiver interesse, falou, acabei de lançar esse livro novo, que é Por Todos os Caminhos, Pontos de Cultura na América Latina. São 10 anos da minha vida que eu estou entregando nesse livro, muitas viagens a aldeias indígenas, a favelas, do México ao sul do Chile, a terra dos Mapuche, e passando por várias favelas, e contando histórias potentes que, na medida que eu ia conhecendo, eu achava que era importante compartilhar para que a gente conhecesse, percebesse que essa conexão ela tá em outros lugares, em situações bastante adversas, e aí eu vou contando dessas situações, mostrando a realidade do país, como Belize, Guatemala, El Salvador, Ecovilas, Educação Custotonaca, e tudo isso, opa, eu vi aqui que o mestre Paulão Quilombo até já tem o livro. E, enfim, gostaria muito que ela pudesse ser lida, por mim estava até liberada, sem ter que fazer por edição, por editora, né? O livro do Ponto de Cultura eu já liberei, quem quiser baixa e tá tudo bem. É importante difundir as ideias, né? Esse aqui, em algum momento, quando eu puder, eu faço isso também. Mas agora saiu por uma editora, que é a editora do Sesc, né? E é importante que a gente se conecte com esse povo todo. E, por último, o que eu queria dizer? Cultura viva e ponto de cultura são conceitos, mais do que uma política pública. Por serem conceitos, por envolverem uma teoria, que é essa de buscar a potência, de iluminar as capacidades, e não de olhar para as carências, para aquilo que não tem, mas mostrar o que existe de forte, de transformador em cada comunidade, em cada pessoa, e pensar isso num processo de desenvolvimento em rede. Essa o ponto de cultura é a micro-rede, a cultura viva é a macro-rede, por isso que só se realiza mesmo em processo em rede, né, com autonomia, com protagonismo, né, isso que é o sentido da cultura viva, né. A gente precisa assumir, num momento de encruzilhada civilizatória, não só no Brasil, é no mundo, mas no Brasil está mais exacerbado, porque hoje nós somos o principal laboratório da necropolítica, da política da morte, no planeta. E isso precisa ser vencido. Porque, se não for vencido,
nós vamos ao extermínio, nós vamos nos transformar naquilo que de pior pode se cultivar no ser humano, que é o individualismo, o hedonismo, o desprezo, o descarte até com as próprias pessoas, consigo mesmo, né? É esse laboratório que está se realizando no Brasil e ele não pode prevalecer. No Brasil, para nós brasileiros, e para o mundo também, porque senão ele vai ser uma alavanca para a destruição da humanidade, né? Porque nós estamos indo a uma destruição. A pandemia é só uma das crises. Vem aí as mudanças climáticas com impacto muito grande. Vejam lá a, a, a baixíssima temperatura no Texas, que até é na fronteira com os Estados Unidos, né, que houve, é resultado dessas desorganizações do clima, né, e aí não tem vacina para mudança climática, inclusive, né, e nós precisamos sair desse estado de anomia, de paralisia, de achar que só protestar por rede virtual, por dar um Twitter, fazer um comentário, basta. Não basta, não basta. E aqui é uma questão de vida ou de morte. Se não das nossas, se a gente pode até desprezar as nossas vidas, como tanta gente aí que está desprezando, é na vida dos nossos filhos e os nossos netos. E nós não podemos permitir que eles, até esses que estão por vir, vejam a nossa geração como uma geração de ladrões e assassinos. Ladrões e assassinos do futuro, ladrões da água boa, ladrões do ar, né? Ladrões do futuro. Isso não pode acontecer. E a cultura viva tem um grande papel. Queria dizer, inclusive, que eu acompanho várias dessas insurreições que têm acontecido pela América Latina. No Chile, não sei se vocês viram aquela música El Violador Eres Tu, sabe? Sim, Que ganhou o sim, mundo sim. todo, foi cantado em várias versões. Foi o pessoal de Ponto de Cultura do Chile que fez e criou a coreografia. No Equador, quando teve a insurreição indígena em 2019, eu acompanhava, assim, na madrugada, conversando com o pessoal, era o pessoal de Ponto de Cultura, com os indígenas que estavam fazendo. E na Bolívia, a resistência, veja, a Bolívia teve um golpe, né? Miliciano, né? Qualquer dia, se quiser, eu até conto sobre isso, que eu estou num próximo livro, que é a minha tese de doutorado, eu tenho escrito sobre a Bolívia. E muito da resistência foi em defesa da Uipala, que é a bandeira da unidade andina, puxada por vários pontos de cultura lá, com os Aymara, com os Quechua, com os Guarani, né? E eles conseguiram, em um ano, reverter um quadro de golpe. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não foi capaz. Talvez nem tenha se colocado na função de reverter esses retrocessos todos, que agora nos levam à UTI, né? Acabei de ver que em Brasília, na capital federal, só existe um leito de UTI para quem tiver com Covid, né? Provavelmente, quando terminar a atividade de hoje, não existe mais esse leito. Alguém vai ter ocupado esse leito, né? É uma encruzilhada muito triste, mas que é resultado também daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Então, a gente precisa fazer, porque nós somos o que nós fazemos de nós. Aí o Jean Paul Sartre falava isso também. E a cultura é esse cultivo, e a cultura viva é esse cultivo permanente. Era o que eu tinha a dizer? Talvez não tenha sido assim tão alegre nesse outro momento, mas é que em alguns momentos é necessário que a gente tenha a honestidade com o interlocutor, de expor aquilo que a gente está sentindo também. Eu acho que também deve ser o que vocês também estão sentindo. Então, um bom encontro para vocês e que a gente saia com muita força aí para romper com essa política da morte. Essa gente é muito feia, muito horrorosa, muito cretina, muito corrupta, muito desprovida de qualquer valor ético e moral dignificante para eles destruírem a vida dos outros, de um país inteiro.
como estão fazendo. É preciso dar um basta. E a gente vai dar esse basta porque a gente tem muita potência dentro de nós. Forte abraço! Tô cansado dessa vida. Quer saber? Tô cansado dessa vida. Quer saber? Tô cansado dessa vida. Nosso grupo resolveu trabalhar com o Coral Vozes da Manhã num projeto cujo título já diz o que desejamos para elas: é a independência. Que a independência seja feita com e pela arte, e que a verdadeira arte seja a arte de viver livre e feliz. Nós vamos sempre prestigiar esse ponto de cultura, porque é assim que nós acreditamos no desenvolvimento da cultura do nosso município. Em primeiro lugar, dizer que é maravilhoso, é bacana conferir o projeto de carne e osso. Com pessoas, com espaço físico, com as ações acontecendo. 3h30 da tarde nós estávamos aqui, mas foi muito legal que ainda estavam acabando de pintar os detalhes, e foi ótimo a gente ver esse esforço assim, né, de todo mundo, filhos e até o netinho lá, né, já está bem treinado para aplaudir, isso foi muito legal. Né? E ver realmente a coisa funcionando, bombando. E quando falta água, é de lascar. Tem que ter jogo de cintura pra aguentar o rojão. Tem gente bacana, mas tem quem não tem nem como, não. A gente está vivendo um momento histórico no nosso país, em que um projeto dessa magnitude, que é um ponto de cultura, começa a ter uma visão para aquilo que antes era desconhecido. Então, assim, uma iniciativa dessa, de um coral com essas crianças que têm vozes lindas, maravilhosas, e de repente a gente consegue, através de um incentivo do Ministério da Cultura, trabalhar com essas crianças para que elas se desenvolvam, para que elas tenham um desdobramento do seu conhecimento. Esse é o grande foco que a gente está tendo, e que a gente está tendo a oportunidade através dos pontos de cultura para desenvolver isso. Isso é muito importante. Gado manso, boi, arrasta pra lá, meu menino, o vaqueiro nordestino, chapéu, perneira e gibão, destemido na caatinga, respeitado no sertão, cantador de verso e trova, sanfoneiro que nem josa, o vaqueiro do sertão, boi, gado manso, boi, até lá, boi, menino, já! Não tem comer, estudo, CIEP, coral, lazer. A referência pro menor é o tráfico, e no final quase sempre prático. Na manchete, gatinho 57, novo nome já queria ser chefe. Sem opção pra formar na facção, formando a contenção, me viu crescer, formando neutro. Se formou ladrão, se formou ladrão, se formou. Quem tem boca vai arruma, cê no morro não fala. Por incrível que pareça, couro trista na bala. Sobe e desce todo dia, sem direito a cansar. E quando falta água, é de lascar. Tem que ter jogo de cintura pra aguentar o rojão. Tem gente bacana, mas tem quem não tem nem como, não. A miséria implacável com quem passa fome. E temos que usar de malandragem pra se livrar dos homens. A vida no morro é do
mais artístico, mais aprimorado, aquilo que elas já sabem, né? O talento é todo delas, mas assim, a oportunidade do ponto é ampliar a visão que elas possam vir a ter sobre o que elas estão fazendo, que é a arte. Então a Independência Arte é para isso, elas ampliarem a visão que elas estão tendo hoje e aí para o futuro, se Deus quiser, vão ter felicidades múltiplas aí. As coisas como estão não nos parecem satisfatórias. Os homens morrem e não são felizes. Pego de empréstimo as palavras de Alberto Camus para saudar a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos em nossa Casa de Arte e Cultura. Ela, a partir de hoje, se encontra aberta a todos vocês, queridos amigos e amigas, companheiros de teatro, de viagens, intelectuais, poetas, atores, músicos, escritores, empresários, políticos, enfim, gente que sonha com um mundo melhor, mais humano, mais justo, mais equânime, mais livre, mundo mais bonito. Que aí eu vou te dar uma meia pra tu botar até o joelho. Porque se você ver, depois você mostra pra ele como é que é a roupa figurino do mestre Sá. Ele usa meia até o joelho e fica apertado aqui assim, até o joelho, e aparece o resto da calça e a casaca por cima. Entendeu? Vai lá, bota lá. Pega uma meia ali, ó. Tem uma meia aqui. Cadê o meia?
passa com a outra. Isso. Recebe com uma mão e passa com a outra. Isso. Recebe e passa. Vai, gente, passa aí. Recebe e passa. A energia não pode ficar parada. É com a mão. É o toque da mão que passa a energia. Ui! Então vamos lá, bota o pezinho. Atenção. 1, 2, 3 e viva! Não se resolve a qualidade do couro ali com o tempo e vai crescer durante a existência do couro. O importante é que esse couro cresça sempre, sempre. Não se estagnar nunca. Isso depende do exercício direto. Se bem que a renovação faz com que a gente tem volta atrás. Muda o elemento, tem que fazer. Então eu trabalho com música, nós somos todos doidos. Porque é um trabalho insano. Música, teatro, é insano. Porque sempre a gente nunca está pronto. Nunca. Mas isso é que é legal. É isso que estimula a gente a investir e trabalhar sempre. Tá? Prazer, meu nome é Gilberto. Tá? Nós vamos nos dar muito bem. Gostei muito de vocês. Tranquilo. Agora assim, ó, vou pegar firme. A casa tá aberta. É isso. E quem veio de lá pode ver a Madonna do Xerê, Horizonte, Gaston e Olinda, a Guidex na TV de Belém, Descansado está dando caranguejo, Leidade cantando Araçu, Copa Shopping, Vermelho e João Pessoa, aqui na Ipopotelo, no Rodu, Maratona Shopping. E você tá aí, né, só de olho? Como vai, querida? Como é que tá esse nosso encontro de teatro? Beija, pode ficar aqui, tá? Estamos conscientes que a arte por si só é ato educativo por excelência, que, portanto, ela não pode faltar em qualquer projeto educativo em que se almeja é a promoção da vida humana em toda a sua plenitude e extensão, coisa que dificilmente pode se fazer sem ética e sem um pensamento estético. O que se pergunta: poderá a criança crescer e se desenvolver em seu raciocínio, imaginação e vontade sem uma perfeita educação do espírito? Poderá seu espírito crescer crítico e harmonioso sem as experiências que só as obras de arte podem oferecer? Como educá-los para a sensibilidade sem o concurso das artes? Sem medo de erro ou exagero, ousamos afirmar que a educação de uma criança não pode passar ao largo das experiências estéticas. São essas, e não outros campos da experiência humana, que nos permite conhecer e reconhecer a nossa própria humanidade. Só as artes são capazes de nos revelar as nossas muitas faces e modos de se perceber humano
e de transpor, assim, as barreiras de classe, gênero, raça e nacionalidade. Carlos Roberto de Carvalho, professor de didática da UFRJ. Olha, e me disseram que tem uma exposição ali embaixo. Eu vou até lá dar uma olhadinha. Como vai, seu Pantalone? Tudo bem com o senhor? Agora é melhor por quê? Agora é melhor por quê? Hã? O quê? Minha filha? Não, seu Pantalone. O senhor não é casado? O senhor não é casado? Sou. E? Olha lá, frente. Para um pouco. Fica paradinho aí. Fica parado. Para. Tudo daí agora. É que É o quê? funciona demais. Como assim, senhor? Agora tem idade para ser sua neta. O senhor tem vergonha, velho babão? Que vergonha elas gostam. Elas gostam. Investir e trabalhar sempre. Tá? Meu nome é Gilberto. Tá? Nós vamos nos dar muito bem. Gostei muito de vocês. Tranquilo. Agora assim, ó, vamos pegar filho. A casa tá aberta. É isso. Maceió e o Rancho Gari e Aracaju. Pois é, o Campus Avançado, a gente tem que agradecer a rapaziada do Campus Avançado, gente, ao me ver na TV, gente, dá pra gente aqui desde o começo, me ver na TV, claro, né? Eles merecem até bater palmas, gente. 900 minutos, então a gente está terminando. Tem aí a amostragem, não é isso? É a amostragem da cultura que a gente faz, é a amostragem de tudo que nós fazemos. Quando a gente se reúne numa teia, não é isso? Se reúne numa teia, é o que rolou aqui hoje. São 74 pontos de cultura no Rio de Janeiro e a gente aqui teve apenas uma demonstração do que acontece.
despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros inofensivos. Será que o sol sai pra um voo melhor? Eu vou esperar, talvez na primavera o céu clareia, vem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era. Em colapso o planeta gira, tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira, o som delira, então a gente pira e no meio disso tudo tamo tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito no outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito no outro. Laia, 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 laia. Na verdade, a Ecoar ela surgiu em 98 com uma proposta, não ainda de ser uma ONG, uma proposta de realizar um projeto voltado para educadores, onde houvesse uma interface entre a educação e a cultura. Esse é o Carlos Antônio Nóbrega, que é um cara que trabalha com cultura popular. Tem um monte de trabalho bacana, com caboclinhos, maracatu, bomba. E o lugar da escola, o lugar da sala de aula, é um lugar onde se produz cultura. Por isso que o filho é os donos desse Brasil. Nós somos os príncipes habitantes do Brasil. A gente hoje em dia tem uma ação muito mais ampla dentro das comunidades. Já tem uns 4 anos que a gente está na comunidade da Rocinha, trabalhando dentro da escola e fora da escola, tentando buscar uma articulação com a comunidade local, com a comunidade escolar, podendo discutir a origem da comunidade, podendo discutir ações em que possam ser multiplicadores, que dizem respeito à cidadania, disseminação da cultura, a valorização da cultura local. Índio Tangildo foi perseguido, índio sem terra, índio chorou, e o mais bravo dos guerreiros do meio da mata bem alto gritou: Monteiro! Muito da cultura indígena está preservado neste bailado, até os dias atuais. Desta forma, o bailado de Caboclinho apresenta-se da seguinte maneira. Agradecemos a Mônica e a Carla que implantaram o CIE
caminhão de carbureto. No primeiro semestre do projeto, a gente fez parte de condutores de turismo e tal, então a gente resgatou bastante a história da Rocinha. E nossos parentes, avós, pais moram na Rocinha há bastante tempo. Eu tenho medo de hoje em dia, cara. Da chegada da polícia, dos tiros. Pô, e antes tinha pé de jaca, abacaxi, tinha até horta. Eu sei. Era tudo vendido na Praça do Jó. E quando perguntavam de onde vinham, eles respondiam: da nossa roça, da Rocinha. Eu sei. Tem gente que diz que o nome da comunidade, cara, veio daí. Tem gente que não. É uma coisa legal falar sobre a comunidade de onde a gente vive. Salve, salve comunidade da Rocinha! Estamos aqui, continuando nossa programação aqui na GJR, Galera Jovem da Rocinha. E hoje temos a presença ilustre da galera do Batuque. Samba de Bamba. A gente considera que o jovem, né, é um sujeito que está num processo efervescente de construção da sua identidade. Reconhecer as raízes dessa identidade, né, cultural, as matrizes culturais que formaram esses jovens são de fundamental importância para a gente poder dar um pontapé, né, para a criação, fortalecimento da identidade desses jovens, né? O que a juventude da Rocinha pode colaborar na manutenção dessas expressões artísticas, culturais, não é? E até modificá-la, enriquecê-la com novos elementos, né, que a juventude gosta tanto, né? A gangue de preconceito da Rocinha! O jornal sempre mostra a Rocinha violenta, sempre mostra a comunidade com drogas. Pô, agora a gente está mostrando, através do teatro, o que a comunidade tem, o que a Rocinha tem. Só tem drogas, não só tem violência. Tem aquele pessoal que quer mudar, tem aqueles jovens que querem um futuro melhor para a sua comunidade. Na verdade, esse projeto ele tem bateria de samba, tem uma banda, eles fazem um projeto de um site, eles têm um projeto de rádio e TV e, na verdade, o teatro veio tentando englobar tudo isso. Eu quero saber também que outras mudanças aconteceram na comunidade da Rocinha dentro desse projeto de favela. A oficina visa fazer com que eles consigam ter uma capacitação para produzir o próprio material deles, né? Estarem se divulgando, estarem se mostrando e estarem, na verdade, entendendo também como que a gente é absorvido por uma opção de informações de imagem, como é que a gente às vezes não percebe, mas está sendo coagido, está sendo informado de uma maneira meio esquisita. Também é um momento de integração mais com meus companheiros, onde a gente aprende a confiar, compartilhar, saber cuidar um do outro. Isso que é importante para mim. Eu estou no projeto um ano e uns meses, assim. Mudou que eu me soltei mais, evolui muito assim na minha vida, os meus conhecimentos. Entrei em cursos que aprendi muito. Vamos jogando o peso para trás devagar. Primeira base, aí a base aberta, fechado. Essa coisa de a gente estar conversando é muito porque a gente quer estar estudando a Rocinha, as suas identidades, o que eles podem trazer, o que eles querem ver. E já surgiu a coisa de pesquisar essas pessoas que vieram do Norte e Nordeste para cá, o que elas trouxeram dessa cultura. A gente está agora baseando mais em jogos de interatividade, de relação em cena e relações dinâmicas mesmo. Deixa aqui alongar, pode botar mais peso. E aí puxa um pelo outro para voltar. Eu gosto muito porque assim, a gente não só vai aprender os movimentos do teatro, também vai aprender a usar a língua, falar melhor. O que a gente discutiu na aula passada
foi de fazer um jornal e buscar coisas dentro da Rocinha. A gente decidiu falar sobre a Rocinha e tal. Então, assim, surgiu essa sugestão da greve dos professores. O que vocês acham? Eu acho interessante. Eu também acho muito legal. Alguém assume e tem vontade de fazer? É com iniciativas assim de reunir jovens para se debater, alguns certos assuntos como drogas, violências e sexualidade. Talvez nós podemos mudar alguma coisa, não o mundo inteiro, mas mudar o pedacinho onde a gente mora, tá entendendo? Ou o pedacinho aqui dentro de você. Que muitas das vezes a gente não tem coragem de debater em casa, fazer uma simples pergunta pra mãe ou pro pai, e assim, no grupo a gente se solta. Eu vim disposto a aprender cada vez mais, porque eu acredito que seja um método de trabalho diferente, que eu vou trabalhar com pessoas diferentes. Eu espero que esse trabalho pare muito longe daqui, assim, que a gente consiga lutar bastante, conseguir bastante coisa com esse núcleo de vídeo do Ecoagro. O que a gente busca é uma parceria na própria ONG. Não são jovens que a gente está capacitando, são jovens que a gente está buscando uma parceria, uma cogestão. Vocês estão entendendo que o vídeo está contribuindo com a construção da peça, que o jornal vai estar contribuindo, que a gente, na verdade, vai estar pesquisando coisas da comunidade para aumentar o nosso texto. A gente quer que vocês sejam atores dessas. Não é ator só de ser ator e interpretar, ator no sentido de ser autores. As pessoas que estão deixando a marca lá, entendeu? Então, se você foi visitar, sei lá, uma pessoa que você descobriu lá na comunidade, traz ela, fotografou, entrevistou, aí a gente homenageia ela em cena. É um conhecimento que você adquiriu. Até que você aprende música? A música, pra mim, é um outro caminho, abre uma outra visão. Você está na escola ali 13 anos, quando você está no ensino médio, você vê que você não aprendeu o que você precisa para enfrentar um emprego lá fora. São eventos que geralmente trazem essa discussão da arte mesmo, da linguagem da arte, não só artes plásticas como a música, o vídeo, a dança, enfim, a gente faz geralmente uma homenagem à cultura popular brasileira. Acho esse evento maravilhoso, oportunidade de crianças que nunca fizeram nada parecido, estarem podendo fazer de graça, com tanta coisa junto. Boa tarde! Meu nome é Palhaço Dudu, eu estou aqui no evento maravilhoso. Brincar é bom e eu gosto. Estudar é bom e eu gosto também. O Ecoagro se propõe a discutir a educação da sua forma mais ampla possível e que a gente entende que educadores não só o professor de sala de aula, mas lideranças comunitárias, pais, mães, e a gente também entende que o artista não é só aquele artista que está na exposição, é o artista de rua, é o artista popular, é o artista que está no anonimato, que está produzindo cultura, e a gente faz questão de estar buscando sempre uma articulação com esses que aparentemente são anônimos e os invisíveis. E aí você, tudo bem? Eu sou o tio Lino, moro na Rocinha há 50 anos. Certo, quem não me conhece vai conhecer agora. Aqui a gente dá aula de maquete, dá aula de arte plástica, dá aula de papel machê, as aulas são grátis. Eu tô vendo que eu tô pegando várias crianças da rua, tirando as coisas erradas que estão fazendo para efetuar várias artes aqui, tá ligado? Eu me sinto muito honrado, né, fazendo isso, porque é uma ação que o Ecoagro dá para vários jovens da nossa comunidade, dentro da Rocinha. Eu acho que a gente vai conseguir não mudar totalmente, porque eu acho que é uma coisa praticamente impossível. Mas dar um jeitinho no lugar que a gente vive. Tornar aqui um lugar mais nosso. Ervas para a pomada milagrosa: Novalgina, Confrei, Saião, Arnica, Milrama, Melão Salvo, Carqueja, Parapariroba, Erva Moura, Hortelã, Erva de São João, Canfor, Calêndula, Palma Mulata, Arruda, Trançagem, Erva Macaé, Capuchinha, Santa Maria, Bálsamo, Guaco, Dente de Leão, Alfazema, Negra Mina e Panaceia.
São as 25 ervas. Aí vai ter que fritar pra caramba, né? Assim, demora, porque tem que ficar crocante. Mas assim que faz, é que nem xarope, entendeu? Né? Tem a coisa do aplicativo. Sabia, tô achando bem grande. Acho que podia picar mais, sabe? Vem cá, peraí, dona Socorro, dona Hilda, seu Lédio. Vem dar uma benzida aqui, ó. Vamos ver se Dona Socorro, colocar energia aqui também. Parece. Só chega, não, pode ser qualquer óleo, gente. Tem óleo aí? Olha que bonito. Só essa imagem aqui já... Aqui tá os paquinhos, ó. Essa pomada milagrosa, ela começou a ser desenvolvida pelo pessoal da Baixada, né? Em que eles reúnem várias ervas, né? E é uma pomada que todo mundo que usa vê o efeito rapidamente e que falam que cientificamente ela foge a todos os padrões, né? Mas que isso pra gente, pra Rede Fitovida aqui, isso não tem a ver. O importante é que é um saber que já tem a sua utilização comprovada aí, né, por milhares de pessoas que utilizam. E ela é boa para hemorroida, para dores de articulações, para úlceras, lá em Queimados, né? Existe um grupo de quantos anos que tem aquele grupo lá? Sem direito, mas mais de 10. Eu tenho uns 15 anos, que são as pessoas assim mais idosas, né? Uma galerinha assim, mais 10 pessoas, tudo com uns 90 anos, que esse grupo todo mês se reúne na casa das pessoas da comunidade, daquelas que solicitam, e eles fazem a pomada milagrosa na casa e levam, assim, como é uma região assim, né, dos recursos muito pobres, eles já têm um esquema de levar um carvãozinho, né, assim, um fogareirozinho, e fazem essa pomada, a pomada milagrosa, né? Como começou essa pomada, ninguém sabe direito, né? Porque assim, não sabe, tem a ver com a Igreja Católica, tem a ver com uma irmã que foi, ervas que são muito antigas, né? O uso das ervas é que é muito antiga. O processo de produção da pomada deve ter uns 15 anos, entendeu? Mas, assim, as ervas que se usa que é uma coisa muito... Mas já é baseado por isso que ela tá falando, não adianta nem a gente fazer a lista, entendeu? Porque são ervas, são muitas ervas, que eles falam assim, mínimo 25, né? Que é muita erva, e baseado no que você tem à mão, né? No seu uso cotidiano. Não é uma coisa que você tem uma lista, não. Né? Coisas que servem pra pele, pra dor, pra coisa que melhora assim. Se bota aqui. Vocês coaram, botaram parafina e... Não, pode ser só parafina, pode ser só cera, pode ser parafina e cera. A gente pegou vela e ralou vela. Isso. Peguei uma parcela de 800, entendeu? Pode selecionar, parar e olhar. Parar no critério. 800. Se escorresse a folha melhor, se ela ficasse mais tempo. Mais tempo, mas aí também pode correr o risco de endurecer. É verdade. Cada uma eu vou colocar dois negocinhos. Temos aqui uma pomada milagrosa. E aí? O que a senhora acha?
Acho que deve ser um rico remédio para quem sente dor na junta, né? É, né, principalmente, porque se faz nessa época do frio, o reumatismo, né? Dá muito reumatismo na junta do pé, principalmente, o joelho. Deve ser uma maravilha. Faz uma infecçãozinha, né? Isso aqui a gente vai usar ainda nesse frio, até na próxima a gente faz mais. Eu acho que tá bom. Tinha que ter mais óleo. Mais 1 litro. Geração chega? Não, vai ser qualquer óleo, gente. Tem óleo aí? A gente olha que bonito. Só essa imagem aqui já...
Nosso ponto de cultura, agora em 2009, ele completa 6 anos de sua existência, né, com os trabalhos culturais aqui dentro do estádio Gílio de Coutinho, em Edson Passos. Ele foi fundado no dia 26 de abril de 2003. Através de várias reuniões com grupos aqui da comunidade, com várias pessoas, né, de vários segmentos, né, fizeram várias reuniões até chegarem a uma denominação para fundar esse grupo de pessoas da comunidade interessadas em alavancar com o projeto de cultura, esporte e lazer aqui dentro do América, com a parte de ensinos e aprendizados, no caso da cultura e do esporte, né? Para as pessoas das comunidades aqui de Edson Passos e vizinhos, porque o América ele é aberto a todas as pessoas, independente de idade ou de time. A única coisa que aqui nós do América pedimos é que não venha com camisa de outro time de futebol. Então o professor Marcelo Burgos foi o idealizador desse grande projeto que hoje funciona com grandes atividades aqui dentro. Ele traz para todas essas pessoas vários benefícios, inclusive eu sou uma figura dessa, porque entrei aqui com a finalidade de simplesmente fazer uma ginástica para poder manter a forma, e eu fiz quase que tudo aqui dentro, entendeu? Só não joguei futebol. Mas eu sou um voluntário, sempre colaborei com eles aqui em tudo. Eu faço as viagens representando nosso ponto de cultura e divulgando nossos trabalhos aqui dentro. E isso foi muito bom, porque a gente acaba ficando conhecido e perde aquela timidez e desenvolve o nosso dom artístico. E as crianças também, eles têm várias atividades, desempenham todo tipo de trabalho que eles podem fazer, e a gente procura isso, resgatar essa credibilidade que está perdida, que é a infância, né, e o lazer, a cultura, o ensino, o respeito, né, a educação, o ambiente familiar aqui dentro também, para eles se sentirem como se estivesse dando continuidade à casa deles. A partir do momento em que fundou esse grupo, né, para fazer a parte cultural aqui dentro, nós aproveitamos, o professor Marcelo Burgos teve essa visão de aproveitar essa parte que era vazia, né, que é sob as arquibancadas do estádio. Então foi aqui embaixo que colocou os pontos, a parte de atividades culturais. Embaixo das arquibancadas foi dividido salas, né, com divisórias, e toda a nossa parte cultural é embaixo das arquibancadas. Que a gente também trabalha junto com o GRIO, com o Ministério de Cultura, né, que a gente é grioso do futebol aqui. É a única equipe, o único trabalho de clube de futebol no Rio, no Brasil, que tem os griosos do futebol, que inclui a cultura e o esporte. Então, a gente faz um trabalho de resgate das raízes do futebol, né? E ensina para esses garotos essa importância de raiz, como surgiu, o que para quem importa o futebol, o ídolo do futebol, quem foi, qual a vida dele, principalmente aqui no América, que teve grandes ídolos, né? Como Edu e tantos outros. Né? Então a escolinha trabalha aqui como uma escolinha normal de futebol, e ao mesmo tempo ela trabalha com um trabalho de griot, né? Fazendo a pedagogia grioso do futebol. Né? E nós temos uma equipe aqui que trabalha. Nossa equipe trabalha com o professor Felipe, que é griot também, o professor Luiz, professor de educação física, que é griot, né? O Kleber Moreira, que é griot do futebol, né? E a Mary Monteiro, que também pertence à equipe griot de futebol. O professor Miranda, que dá aula no Clube 18, futebol também. Então nós somos a equipe de futebol grioso do América. Então nós trabalhamos isso tudo, esse resgate, e nós vamos ter aí um encontro dia 18, aqui dentro, 18 com a Rocinha, um grande encontro grioso do futebol que vai ser aqui dentro do Estádio do América, dia 18 de abril. Com 13 anos no Botafogo, o professor Felipe está lá no meio, ele de Espírito Santo, deixou a família, passou de 13 anos até os 17 dentro do Botafogo na base, dos 17 veio para o América, jogar nos juniores. E nos 19 anos aqui, foi dispensado por uma lesão que ele teve no joelho. Então você vê uma história de futebol que ele tem, uma vivência tão grande,
E o que eu fiz? Eu resgatei ele para a escolinha de futebol, pela experiência dele, né? Ensinei, passei como deve se portar a diferença de um atleta para um treinador. Hoje é uma das revelações como treinador da escolinha, né? Um potencial, está fazendo educação física. E tu vê, esse é o resgate do griot, esse é o trabalho nosso, é resgatar a origem da pessoa, do profissional. Então ele foi resgatado, hoje ele é um profissional elogiadíssimo, né, onde nós fomos campeões da Copa Edu Coimbra, irmão do Zico aqui dentro, e ele junto comigo ajudou a organizar. Então esse é o nosso trabalho, é resgatar não só o garoto, o jovem que está vindo para cá, também são as pessoas, os profissionais, né, os pais, que eles vêm para cá, às vezes a gente dá palestra, conversa, se encontra com eles, né, passa a ser convivência. Nós temos um encontro mensal com os pais aqui, uma confraternização, e é onde eles passam a conhecer mais até seus filhos, conhecer o trabalho do América da Manhã de futebol, passam a entender a vida de um jogador, né, porque nós temos a obrigação de mostrar para eles, o filho quer ser jogador, mas o que é ser jogador, qual a dificuldade que eles vão ter. Então eles já começam a aprender aqui com a gente e vão ver eles mesmos junto com os filhos, vão dizer, pô, será que é isso que meu filho quer? Será que é isso que eu quero para o meu filho? Então aqui a gente mostra a realidade do jogador de futebol. E o Felipe aí foi uma vitória pra gente. E é essa a missão nossa do América da Manhã, da minha equipe, e dos griots, da pedagogia griot do futebol é essa. É resgatar a origem, resgatar a verdade daquela pessoa e botar, incentivar para que ela realmente consiga chegar a algum lugar, né? O jongo, a gente diz que ele é uma manifestação cultural afro-brasileira. Ele é da nossa região, da região sudeste, né? Então, ele desceu o Vale do Paraíba com a derrocada do café, né? Então, hoje ele está em alguns municípios dessa região, né? Na maioria dos municípios do Vale e aqui em Paraty, Angra dos Reis, né? Interior de São Paulo, ele está nos interiores. O nosso jongo ele vem do Quilombo do Jongo do Bracuí, né? Foi ele que nos ensinou os primeiros passos. E daí você já se especifica. O jongo tem essa questão, ele não é igual em nenhuma comunidade, né? Exatamente porque as pessoas são diferentes. O jongo ele é uma manifestação que ele é do tempo das senzalas. E quem criou ele foram os pretos velhos. E era uma coisa muito difícil naquela época, porque eles estavam organizando fugas, né? Então o jongo ele é este aliado. Ele vem para libertar esse povo. Ele é uma dança animada por tambores, né? Palmas e cantos chamados pontos. Pontos curtos, objetivos. Alguns dizem que ele vem da palavra zongo, que é flecha, né? A palavra que sai certeira da boca, com objetividade, não tem tempo para brincar. Eram rodas de curas também, né? Eram rodas de mandingas, onde se faziam as mandingas, né? Se chegasse um escravo todo lanhado, né? Era ali que ele era recuperado. Para o dia seguinte, eu costumo dizer para os grupos, a gente não tinha INSS naquela época. Se o escravo se lanhasse, com, não sei, 300 chibatadas, no outro dia ele tinha que estar pronto. E era no jongo que ele se refazia. A gente quer o jongo na escola, a gente quer a nossa cultura na escola, a gente quer estar dentro da escola, né, em parceria. O jongo ele tem uma importância ímpar. A gente não pode, o jongo não pode servir de barganha, né? Ele é uma manifestação linda, que a gente ama, está no nosso coração, está no nosso peito, e a gente vai lutar por ele. E quero morrer jongueira, jongando. Ô, gente, nasce na Angola.